Bom, no vídeo anterior o tempo foi se esgotando e a gente estava falando da organização como uma arena política, né? Ou seja, um espaço com suas regras, né? Com sua cultura organizacional, com suas regras de relações, com seus papéis definidos, no qual a gente joga, né? é, em prol dos nossos objetivos e interesses uns com os outros, tentando alcançar os nossos objetivos. Né? Então, as nossas interações, nossas ações sociais de interação, elas acabam tendo essa finalidade estratégica. A gente acaba jogando o jogo. Lembrem-se que esses são termos metafóricos, são metáforas. A gente não vive se achando um personagem de videogame que tem uma missão pré-definida, tá? Aliás, isso é o próximo filme aí, acho que é só para o ano agora por causa da pandemia, do 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 menino lá, do ator Ryan Reynolds, né? Do Deadpool, né? Free Guy, o filme. É a história de um cara que é um figurante em um jogo de super-heróis e ele resolve não ser mais figurante, uma coisa assim. Alguém que gosta de cinema, fala aí, porque eu estou fazendo merchandising do filme, que eu nem sei se é legal. Mas a ideia do jogo é esse, tá? É uma metáfora para explicar as nossas interações, nossas ações sociais dentro desse jogo. Então, por exemplo, usando a nossa metáfora real, a nossa ilustração real para vocês entenderem isso, né? Nossa organização sala de aula, né, tem constantes jogos, conflitos, né? Os professores querendo que vocês aprendam, eu querendo que vocês aprendam, e o meu jogo é jogado a partir das regras da faculdade, ou seja, tem que ter aula assim, assim, assado, tem que ter avaliação assim, assim, assado, tem os meus interesses de me adequar à quantidade de turmas, de alunos, de trabalho a fazer com as outras coisas que eu preciso exercitar, que agora nessa pandemia se misturam, vida pessoal, profissional e tudo mais. Então, esse é o cenário em que eu jogo. Né? E o que eu acho que é aprendizado, construção, então as minhas estratégias didáticas com vocês são baseadas no meio de tudo isso. Do outro lado, vocês aí usam os recursos que têm para também negociar, para articular, para jogar esse jogo. Né? É, bom, e aí vem o último ponto, que é essa questão da incerteza e do poder. Dentro dessa arena de jogos, não é? A gente deve levar em consideração que uma organização, né, uma lógica, né, sempre uma lógica de organização sempre depende ou demanda de certos recursos, de recurso tecnológico, recurso material, recurso humano, recurso capital, né? Então, uma empresa precisa de pessoas para operar as máquinas, mas precisa das máquinas, precisa dos computadores, precisa das redes de contato para comercializarem, precisa de uma equipe de logística, precisa da estrutura física. Né? Então, as pessoas que detêm um controle sobre recursos e quando tem mais controle sobre recursos, ou seja, mais conhecimento de como usar a máquina, mais capacidade de liderança de pessoas, tem um maior conhecimento pessoal e faz aquilo que ninguém faz, né? Então, maior dentro dessa arena de jogos, maior é o seu poder, porque ele pode se colocar mais forte. Os argumentos acabam tendo maior peso, né, nessa negociação para conseguir os seus objetivos. Então é preciso entender que nesse jogo, né, é preciso a gente também reconhecer, né, que poder se tem. Tem muito aluno que usa dentro da nossa ilustração
o poder de dizer que é cliente, né? Às vezes isso, e sobretudo em algumas instituições, é suficiente para conseguir alguns objetivos. O que é preciso lembrar é que, conforme esse tipo de estratégia, o peso vai ser lá na frente, né? Porque a gente está usando uma metáfora meio equivocada. A gente não está falando de uma. Quando eu uso o exemplo da sala de aula, eu não estou usando um exemplo de produtividade para o ganho, o benefício da organização. A faculdade. Eu estou usando o exemplo para falar do ganho e benefício de vocês. Por que vocês estão lá? Para quê? Né? Acreditando que conhecimento é poder, que conhecimento move o mundo, mas também transforma o mundo, né? E que conhecimento não é diploma, né? E que às vezes esse jogo de facilitar a vida é ótimo aqui no agora, mas lá na frente tem suas consequências. E eu digo isso às vezes até com peso, ou não, porque já são mais de 10 anos de experiência de sala de aula e quando eu vejo nas redes sociais é, alunos lá do meu começo da experiência que hoje estão fazendo faculdade de novo, porque se formaram e não aprenderam nada. Mas também isso não é uma ameaça para vocês. É apenas para tentar mostrar exemplos de vida que eu carrego na forma como me coloco, tá? Também não é uma crítica a esses meus ex-alunos, muito pelo contrário, é uma reflexão pessoal, inclusive minha. Né? Às vezes a gente se esforça em querer que vocês aprendam, mas todo mundo tem seu tempo e todo mundo tem seu momento e seu processo de desenvolvimento pessoal no mundo, né? Então algumas pessoas foram alunos meus de graduação e talvez tenham aproveitado muito pouco a experiência de graduação em comunicação, em administração ou marketing, mas hoje estão em outras áreas, maduros, decididos e se empenhando e sendo feliz, se encontrando no mundo. Né? Então isso por si só já me alegra. É lógico, eu entendo que se eu jogar por baixo, eu posso estar perdendo a oportunidade de estimular alguém que pode estar no seu tempo, né? Mas eu não estou brigando com ninguém, tá? Estou só tentando demonstrar aí uma visão de mundo e querendo que vocês, provocando vocês a fazer essa autorreflexão também. O que é que vocês querem nesse exato momento dentro do curso? O que é que vocês querem para vocês, né? Estamos aí quase no ápice da nossa pandemia. Já já nós voltamos a uma vida normal e esse normal não vai ser igual como era antes. E a gente pode aproveitar esse tempo para refletir essas coisas e desenvolver o nosso próximo normal, ok? Então, voltando, a gente falou aqui sobre conceitos preliminares para entender a lógica de poder. As pessoas agem de forma estratégica, mas existe uma estratégia coletiva para manter uma organização. Existe dentro dessa necessidade de uma estratégia coletiva as diferenças que se formam e é nessas diferenças que surgem as relações e os jogos de poder, né? Ou seja, a necessidade de controlar essas diferenças para todo mundo comungar juntos, né? Nessa necessidade aí de comungar juntos, a gente vê aí os problemas da ação coletiva, as pessoas têm necessidades e problemas diferentes e por isso a necessidade de negociação, de liderança, de negociar, de buscar a cooperação de todos para que a organização ande. E ao fazer isso surgem as diferenças, né? Surgem os conflitos, é normal, isso faz parte, os conflitos vão surgir todas as etapas da gestão, do planejamento, da direção, da organização, do controle, isso faz parte. As relações de poder fazem parte da vida administrativa, né? Entendendo, portanto, que a organização é uma esfera, é uma arena, né, de jogos de poder, onde os participantes somos todos nós e a gente
joga entendendo as regras da organização, negociando, portanto, percas e ganhos, né, a partir daquilo que a gente entende, de recursos que a gente tem, e entendendo as regras do jogo, as regras da cultura organizacional, do que se precisa, né, do que se estabelece como certo e errado para poder negociar e alcançar nossos objetivos pessoais, entendendo que o outro lado da organização vai querer os objetivos da organização. Tá? Então, esses são conceitos preliminares necessários para a gente entender de que forma se dá as relações de poder dentro das organizações. Bom, a gente falou um pouquinho, portanto, de que as organizações são esferas, né? E para que haja uma organização, uma ordem, se estabelece aí a burocracia, né? Um controle burocrático, a definição de regras, de normas, de processos que se tornam a cultura organizacional. Então, a gente tem dentro dessa arena os efeitos primários, né, de uma estrutura burocrática, que é justamente essa divergência. Isso é uma coisa que vai acontecer sempre em todos os lugares. Né? Então, dentro de uma organização vai acontecer sempre uma divergência entre objetivos pessoais e interesses da organização. É normal, a gente vê isso a partir dessas últimas escolas de pensamento em administração, como vocês viram em TGA 1. Né? E o controle burocrático ele é elaborado para justamente tentar minimizar esses conflitos. Por exemplo, eu falei antes sobre a instituição criar regras. Como a ideia é que vocês estudem e que vocês demonstrem que aprenderam, e para demonstrar que aprenderam, vocês realizam atividades, né? A instituição criou regras de como é essa atividade que demonstra que vocês estudaram. Né? A partir desse momento online que nós estamos vivendo, se definiu uma atividade de 7 pontos e um complemento de 3 pontos com base no andamento da disciplina. Essa é a regra, o controle burocrático, né? Para tentar diminuir divergências. É por isso que às vezes eu tento segui-los. Porque se eu não modifico, eu não crio particularidades que vão trazer novos problemas. Mas aí, informalmente, às vezes alguns colegas criam suas vontades e os alunos, ao invés de entender que isso são particularidades, tentam generalizar. Aí, quando tentam generalizar a particularidade de um colega meu, criam um novo conflito. São os efeitos secundários. Vocês criam um novo conflito. Por quê? Porque o particular é particular, não é geral. O geral, nesse exemplo que eu estou dando, é prova, atividades. Ponto. Se alguém faz assim ou faz assado e vocês tornam públicos, vocês criam conflitos entre professores e coordenação. E aí vocês correm o risco de perder todos os benefícios. Né? Vocês têm que aprender. O que é particular é particular. Vocês não devem expor, abusar. Né? Por exemplo, quando um aluno diz, professor, a sua proposta de aula é ruim, porque eu não tenho como estudar, não é generalizado, é particular. Aí você criou uma tensão, acusando o outro de não fazer bem feito o trabalho dele, ao invés de chegar para ele e dizer, olha, eu tenho um problema particular, você pode lidar comigo de forma particular, ao invés de generalizar botando a culpa no outro. Então são essas situações, essas relações, né, que criam conflitos. Né? Como a burocracia cria uma norma, mas ela também cria incoerências pelas diferenças que existem entre os papéis sociais, faz parte da liderança buscar particularidades para resolver. E essas particularidades podem criar, por exemplo, efeitos secundários, são esses conflitos a partir dessas particularidades. Entenderam?
A gente vai encerrar aqui por causa do tempo e volta no próximo